paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E então a nossa querida irmã Gedeone Fernandes, ela viu o vídeo, CCB, proposta do irmão Marcelo Baruch. Esse vídeo que está em cima, se você quiser assistir no final tem uma tela que clicando lá você vai ver o que eu digo nesse vídeo, Então a nossa irmã Gedeone Fernandes escreveu: e as palavras de Tiago Paulo não eram de Deus? Minha querida, lógico que eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que por sua vez não fala nada de si mesmo. Ele fala só o que o Senhor Jesus quer. Você não sabia? O Senhor Jesus mesmo diz isso no capítulo 16 do Evangelho de João, que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas vai falar tudo o que ele ouvir. Entendeu? Porque é o Senhor Jesus que diz a ele o que deve ser dito. Porque o Senhor Jesus é o Verbo, ele é a palavra divina. Leia, como eu explico no vídeo. Leia no primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra, enunciação, voz, Deus não fez nada com as suas mãos, ele falou e aconteceu. Leia no capítulo 1 do livro de Gênesis, a criação do mundo. O verso 3 diz o seguinte, você lê lá, está registrado. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então esse e disse Deus é a enunciação de Deus, é a palavra de Deus saindo da boca dele. Essa palavra é o verbo significa, é uma palavra, significa enunciação, voz, palavra, Entendeu? Deus não fez nada com as suas mãos, ele falou e aconteceu. Essa palavra que realizava todas as coisas na criação do mundo, do universo, é Jesus, que na eternidade não tinha o nome de Jesus. Ele recebeu o nome de Jesus porque seus pais receberam esta instrução de anjos, que colocasse o nome de Jesus naquela criança que viria ao mundo e seria o Salvador. Então, as palavras de Paulo, as palavras de Tiago, muito embora inspiradas por Deus, você não pode usá-las para contradizer, contrapor, contestar aquilo que disse o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. É o que está escrito no verso 14 do Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo divino, ele chega a ponto de dizer, você lê lá no capítulo de São Mateus, no final da parábola do Sermão da Montanha, diz assim, todo homem, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, a tempestade, deram contra aquela casa, e ela não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? É a palavra do Senhor Jesus. E ele diz também que todo homem que não edifica sobre a sua vida sobre a minha palavra, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E a tempestade, os ventos deram contra aquela casa, ela ruiu, e foi grande a sua ruína. Está percebendo? O Senhor Jesus é a pedra de esquina, entendeu? Que os construtores costumam rejeitar. Os construtores que deveriam construir o cristianismo, eles costumam rejeitar essa pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? Antigamente, lá nos dias de Jesus e antes dos dias de Jesus, as casas eram construídas com pedras. Não havia tijolo, não havia o tal do tijolo baiano, que você já deve ter ouvido falar, que deve conhecer muito bem, Não existiam essas coisas. As casas eram construídas com pedras. Agora havia uma pedra principal que dava o maior suporte a toda a casa, que era a pedra de esquina, entendeu?
A palavra de Deus no Novo Testamento, o apóstolo escreveu que ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Que o apóstolo disse não, eu acho que não foi o apóstolo quem disse isso não. Peraí, deixa eu ver. Na Bíblia Online, vamos lá, colocar aqui, ó, pedra de esquina. Parece que foi o Senhor Jesus. Não, Paulo fala mesmo, né? Em Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está entendendo? Então, é Paulo que está dizendo novamente, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Lá em Salmos também está escrito, né? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Então, a pedra de esquina, a cabeça de esquina, são linguagens figuradas, que era uma pedra que dava fundamento, que sustentava toda a segurança da casa que estava sendo construída. Tá bom? Então, veja, também em Atos, capítulo 4, verso 11, Pedro fala então, né? Cheio do Espírito Santo, diz, né? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Está entendendo? Ele diz mais, ó, em nenhum outro há salvação, nem nenhum outro nome, até o nome da Congregação Cristã no Brasil. O nome da Congregação do Cristão no Brasil, muito menos ainda, tá? A salvação é no nome de Jesus, ó. Porque em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Entende? Estou falando destas coisas para que você compreenda bem as suas afirmações, né? Quando você diz que você acha que no meu vídeo eu estou desconsiderando as palavras de Paulo. As palavras de Paulo, se foram registradas nas Escrituras, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fala nada de si mesmo, ele fala o que ele ouve. E quem é o Verbo divino? Quem é a palavra de Deus? Ele ouve o que o Senhor Jesus diz e fala nas igrejas. Está entendendo? Agora, você não pode usar estas palavras contra as palavras do Senhor Jesus, para contestá-lo, contradizê-lo, contrapor. Está entendendo? Então veja o que você fez. Você apresentou o versinho de Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7, onde Paulo fala da esperança da vida eterna. Agora veja, Jesus apresenta no Evangelho de João por 20 vezes, 5, 10, 15, 20, que quem crê tem a vida eterna. Se a vida eterna fosse uma esperança para a igreja nos nossos dias, ele diria, quem crê tem a esperança da vida eterna. Não é verdade o que eu estou falando? Está passando os versos aí na tela, você está vendo as afirmações do Senhor Jesus. Por favor, no benefício da sua alma, pare o vídeo e confira se eu estou falando a verdade. Está entendendo? O Senhor Jesus está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Verbo ter presente do indicativo, isso quer dizer uma coisa que acontece no ato e que permanece com você. Vida eterna não é futura, vida eterna é agora. Ou você tem ou você não tem. Está entendendo? Então veja, o verso de Romanos, capítulo 2, né? Versículos 6 e 7, que você citou na sua contestação, né? Que diz assim, o qual recompensará a cada um segundo suas obras, o qual recompensará. Vida eterna não é uma recompensa. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva,
dom é presente. A salvação é um presente de Deus que você pega para você com as mãos da fé, com as mãos da confiança. No quê? Na pedra de esquina. Entendeu? Que é Jesus Cristo, o fundamento da nossa fé. Você pega pela confiança. Ele falou, está falado, porque é Deus falando. Não tem por que você duvidar. Entendeu? Então é um presente de Deus, né? Depois diz, recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então agora presta atenção. O que você lê nas Escrituras é tudo profético, tá? Paulo está falando, no livro de Romanos, no capítulo anterior, ele está falando da depravação dos gentios, das nações que não tinham a revelação da palavra que os judeus possuíam. E no capítulo 2, Paulo está dizendo que eles estavam confiados numa aliança baseada na circuncisão, que é o corte da carne do prepúcio do pênis da criança. Eles estavam confiados nessa aliança. Eram homens religiosos, mas eles estavam praticando as mesmas coisas que o povo sem Deus, sem religião, sem as escrituras do Velho Testamento estavam praticando. Eles estavam também na depravação. O capítulo 3, Paulo continua condenando isso. Só vai falar da fé que salva no capítulo 4, quando ele menciona a fé de Abraão. Então, Paulo está escrevendo para os judeus, entendeu? Judeus incrédulos, entende? Para estes a salvação era uma esperança que eles esperavam alcançar através na prática da velha aliança, entendeu? Então é preciso que você compreenda estas coisas. Também o seguinte, a Bíblia não vai desaparecer. Vai vir, o Senhor vai voltar e vai estabelecer o milênio, e a Bíblia vai continuar sendo um livro mais lido pelo povo que vai viver o milênio. E a grande maioria deles serão judeus. E para estes, nesse tempo do milênio, o evangelho que vai ser pregado, o evangelho que é validado no período do milênio, é o evangelho condicional que você lê no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Está entendendo? Não é o evangelho da graça, da dispensação da graça, que é a dispensação que nós vivemos. Entende? Onde você, crendo no sangue, no sacrifício, você está salvo por toda a eternidade. Estes crentes do evangelho da graça, que creem nesta graça maravilhosa, é que você recebe a salvação pela fé, simplesmente confiando na suficiência daquele sacrifício, serão os crentes da primeira ressurreição. Entende? Por isso a palavra fala, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, porque os crentes da segunda ressurreição serão julgados. Quando vai ser esse julgamento? É no fim do milênio, quando Jesus vai colocar diante dele todas as nações e vai julgar todos os homens, é o que você lê lá em Mateus, entende? Que ele vai separar os bodes das ovelhas. E muitos vão dizer, mas em teu nome não profetizamos, não fizemos milagre. E ele vai dizer, não vos conheço. Por quê? Eles são os crentes que vão vivenciar o milênio. Que o evangelho é condicional. Eu sei que é muito difícil você compreender isso, porque você não tem a menor informação do que a Bíblia ensina. Então fica com o ensino do Senhor Jesus. Fique com o ensino do Senhor Jesus. Quando você lê uma palavra de Paulo, que lhe parece contraditória ao que o Senhor Jesus falou, siga o conselho do Senhor Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus em secreto e Deus vai te iluminar. Ele vai te esclarecer, Ele vai tirar as suas dúvidas.
Entende? Esqueça Paulo e fique com o ensino de Jesus. Você fala em Tiago. Veja, esse Tiago que está na nossa, o livro dele está na nossa Bíblia. Ele não foi apóstolo, entendeu? Ele era bispo na cidade de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor. Está entendendo? E a carta de Tiago não era nem lida pela igreja primitiva. A congregação tem um discurso que ela veio resgatar o cristianismo primitivo. Entendeu? Diz que a congregação veio resgatar o cristianismo primitivo. Bom, a igreja primitiva não lia o livro de Tiago. Por quê? Porque a igreja primitiva só lia os escritos dos apóstolos. Está entendendo? Eles só liam as cartas cujo autor era declarado na carta. Por exemplo, Paulo fala, né? Paulo, apóstolo, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mas as cartas do apóstolo João não eram aceitas porque não declarava quem era o autor daquela carta. Tiago declara, a carta de Tiago declara quem é o autor, né? Tiago, né? Está lá logo no primeiro versículo, né? Mas eles não liam, primeiro, porque ele não era apóstolo. Segundo, não tinham certeza de quem era esse Tiago, porque naquele tempo havia muitos Tiagos, havia muita literatura paralela, muita gente escrevendo, usando o nome de pessoas conhecidas, para que a sua literatura fosse conhecida. Entendeu? O sujeito chamava Francisco, e ele colocava o nome de Barnabé, porque Barnabé era uma figura, era companheiro do apóstolo Paulo e uma figura conhecida. Entende? Existia o que nós chamamos de pseudografia. Entende? Então, o livro de Tiago não era lido na igreja primitiva. E porque nele também tem uma aparente contradição. Né? Ele tem a contradição do que disse Paulo a respeito de Abraão. Paulo declara que Abraão foi justificado pela fé. E Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Outra coisa também é um verso lá em Tiago 2, 14, 16, que é usado por todo mundo aí para contradizer o que eu estou falando, o que o Senhor Jesus disse, né? Que fé sem obras é morta. Usando esse verso para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Então eles não liam a carta de Tiago. Só foi aceita no ano de 325 depois de Cristo, no concílio de Niceia. Ainda precisaram de um novo concílio em 395, o concílio de Hipona, para então a carta de Tiago ser definitivamente aceita, porque havia muitos lugares onde não era aceita, não era lida. Está entendendo? Eusébio de Cesareia, que foi o primeiro escritor cristão, ele viveu do ano de 285 por aí, né? Até 345, uma coisa assim, tá? Ele viu todas essas coisas, é o primeiro escritor do cristianismo. E ele escreveu na página 75, veja só. Bom, ele diz, né? Ele diz que a literatura de Tiago era considerada espúria, quer dizer, sem autenticidade, entendeu? Uma carta sem autenticidade, né? Eles não acreditavam. É difícil aqui eu encontrar o texto, tá? Mas eu vou colocar, porque esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele está sendo ao vivo lá no Facebook, né? Então eu não vou poder colocar o texto, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, vou editar e vou colocar os versos bíblicos que dão fundamentação às minhas afirmações. E vou colocar também o que Eusébio de Cesareia diz nas suas considerações a respeito da pessoa de Tiago. Tá? Está no capítulo 23 do segundo livro de Eusébio de Cesareia, que ele relata sobre o martírio de Tiago, o irmão do Senhor. E ele fala, né, de quem se diz
que essa carta foi escrita por ele, né? De quem se diz, porque não havia certeza. E ele diz também que os primitivos líderes da igreja, lá nos primeiros séculos, eles faziam cartas para outros ministros, para outras igrejas, para seus familiares, e eles mencionavam versos das cartas do apóstolo e os evangelhos, né? Mas eles não mencionavam os versos algum texto, alguma porção, alguma parte do livro de Tiago, porque eles não consideraram o livro de Tiago como um livro inspirado por Deus. Está entendendo? Então é isso. É isso que eu estou dizendo. Ele nem foi apóstolo. A igreja primitiva não aceitava o que ele dizia. Tinham dúvidas sobre quem era o autor dessa carta. Está entendendo? Eu não tenho nada contra Tiago. Nada, é absoluto sobre o que Tiago escreveu, o que está escrito lá. Não tenho dúvida da inspiração divina deste livro. Eu escrevo e falo a respeito disso por causa do mau uso do que escreveu Tiago. Que Tiago na congregação virou um Deus. Entendeu? O ministério abandonou o ensino de Jesus a respeito da nossa salvação e elegeu o ensino de Tiago. Você, para se salvar, você precisa ser firme e fiel, praticar boas obras, batizar, pertencer a um sistema religioso, que é o sistema da Congregação de Santo Brasil, quando na realidade a pedra da esquina, a rocha, que é Jesus Cristo, e a sua palavra e o seu sacrifício, é colocado de lado, não tem o menor significado, não tem a menor importância. Tanto é que você é crente da congregação e tudo que eu estou falando parece coisa estranha, absurda, né? Na realidade, eu estou falando das nossas doutrinas originais, das nossas crenças originais. Paulo, comparando, né? É a mesma coisa lá com os católicos romanos. Maria é mãe de Deus. Eu vejo absurdo. São adoradores de Maria, são mariólatras, né? Tem até oração. Ave Maria, mãe de Deus, né? Rogai por nós, pecadores. Entendeu? E você deve achar isso um absurdo, né? Entende? Nós crentes sabemos que ela não tem essa posição. Ela não é, como eles dizem, né, a medianeira de todas as graças. Entende? Não, o mediador é um só, que é Jesus Cristo. Um só, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. É só o nome de Jesus entre os homens e acabou. Entende? No nosso meio não é Maria, mas é o Tiago. É o Tiago. Pode ver nos comentários onde eu explico estas coisas. Vai ver muitos da Irmandade, né, contestando, usando o verso de Tiago. Fé sem obras é morta. Então aqui no nosso meio nós temos a tiagolatria. É a adoração ao São Tiago. Entende? Então eu estou colocando Tiago no seu verdadeiro lugar. Se Tiago está dizendo alguma coisa que lhe parece contraditória ao que o Senhor Jesus disse, esqueça Tiago, deixa ele para lá e fique com o ensino do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a pedra de esquina, tá? É a rocha, aquele que constrói a sua vida alicerçada na palavra do Senhor Jesus. É como aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, deram contra aquela casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Jesus estava dizendo isso, ele é a pedra de esquina. Paulo, os apóstolos desenvolveram as doutrinas do cristianismo, mas eles fizeram todos eles alicerçados na palavra do Senhor Jesus, do que disse o Senhor Jesus. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz: eu, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento das doutrinas do cristianismo, do ensino do cristianismo. Eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica, porque não há outro fundamento. O fundamento é um só, é Jesus Cristo. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que os edificadores, aqueles que vão ensinar o cristianismo para as pessoas,
que o fundamento desse edifício que é a igreja cristã, o fundamento é o ensino do Senhor Jesus. E ele está dizendo, como um sábio construtor, ele edificou as suas doutrinas sob o fundamento. O que é o fundamento? É o alicerce. É o alicerce de uma casa. Quando você vai construir uma casa, minha filha, o que você faz, de princípio, é o alicerce. Para depois você levantar as paredes, colocar as portas, as janelas, o telhado. Entende? Você tem que ter o alicerce dessa casa espiritual, que é a igreja de Deus, é o corpo espiritual de Cristo. O fundamento, o alicerce, a pedra da esquina, é a pessoa de Jesus. Quando se fala pessoa de Jesus, é as suas palavras e a sua obra. Notoriamente a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Entende? Então, minha filha, é isso, né? É isso. Creia no Senhor Jesus, abrace o seu ensino, tá? E creia, ele fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Passei os versos aí, eu acredito que você fez pausa e conferiu na sua Bíblia. Se você não fez isso, por favor, volta lá, abra a sua Bíblia e leia. E mais outra coisa, guarde esses versículos no seu coração e na sua mente. Decore eles para você saber de cor isso aí. Porque o diabo vai querer tirar isso da sua mente e do seu coração. Porque ele vai querer levar sua alma para o inferno. E vai se usar de homens para fazer isso. Está entendendo? Você está entendendo? O Senhor Jesus mesmo falou. O semeador saiu a semear, né? E teve sementes que caíram na terra e vieram as aves do céu e comeram. Essa semente ela não frutificou. Então não deixe os espíritos maus, usando de falsos profetas, homens mentirosos, tirar essa semente do seu coração. Grave esses versos, decore esses versos, acredite neles, permaneça neles. E vai acontecer, se você abraçar isso de todo o seu coração, vai acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida. O Espírito de Deus vai habitar em você, tá? E vai mudar a sua história, tá? Você vai nascer de Deus, vai ter a autoridade e poder de Deus na sua vida. Onde você pisar a planta do seu pé vai se tornar um vale de bênção. Espíritos maus não vão parar na sua presença. E você vai ser uma crente feliz, abençoada, realizada, plena do Espírito de Deus, cheia de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são as virtudes que você vai ter, porque esse será o resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Tá bom, minha querida? Ó, meus queridos irmãos, vocês estão vendo esse vídeo, né? Que eu estou falando sobre aqui, ó, as nossas verdadeiras doutrinas, né? E o que a Bíblia diz a respeito delas, né? O que este livro aqui, ó, que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, está dizendo a respeito delas. Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá no Google+. Divulgue os meus vídeos para que muitos no meio da nossa irmandade conheçam a verdade da palavra de Deus, né? E qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho que salva. O evangelho, como Paulo diz, né? Salvos pela graça, porque a salvação é um presente de Deus que a gente recebe pela fé no sangue derramado. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.